passando aqui para falar um pouquinho sobre trabalho, fé e finanças. Como a gente concilia tudo isso, como é que a gente consegue coordenar tantas coisas na nossa vida. Aliás, muitas vezes pode ser uma grande distração, tirando você do verdadeiro foco, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina acerca do foco verdadeiro que nós devemos seguir. É como a gente colocar, né, num grande compartimento, primeiramente as pedras grandes, para depois ir colocando as médias, para depois colocar as pequenas, né? Isso nos ajuda, essa dinâmica. Eu já vi em algumas ocasiões pessoas tentando primeiramente colocar nesse compartimento pedras pequenas para depois colocar as grandes, fazendo variação de pedras, mas a única forma de realmente trazer, a melhor forma de você compartimentalizar, acho que é essa a palavra, todas essas pedras dentro de um receptáculo ou de um local, seria primeiro as pedras grandes, depois as pedras médias, depois as pedras pequenas. Ou seja, as pedras grandes, elas de fato representam aquilo que é mais importante, né? Se você não colocar as pedras grandes, ou seja, aquilo que é mais importante na sua vida, depois você não vai conseguir colocar isso na organização do seu tempo no dia a dia. O que é mais importante na nossa vida? A Bíblia fala buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é aquilo que é mais importante. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou o meu reino e a minha justiça. Jesus, como Deus ali, falando: busque o meu reino e a minha justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. É a presença de Deus. A gente não pode ser governado por Deus se a gente não buscar a presença de Deus. E a gente não tem como buscar a presença de Deus se não orarmos, se não lermos a palavra. A justiça de Deus fala da vontade de Deus. Nós só podemos saber, reconhecer a vontade de Deus quando nós vamos para a palavra e o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, nos guiando, trazendo esse match, esse encontro entre aquilo que o Espírito fala e confirma em nosso coração e a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Eu, durante muito tempo, viajei muito, muito para cima e para baixo, né? Tinha um cargo gerencial, eu tinha a gestão de pessoas, eu fazia gestão de pessoas, fazia gestão de vendas, enfim, e além de tudo isso, eu era ainda pastor responsável, né, por igreja, por pessoas também. Foi um momento da minha vida bem desafiador para colocar tudo isso em ordem, né? Então, o que que eu fazia? Eu realmente buscava, em primeiro lugar, eu acabei fazendo algo que eu tenho chamado de job, né? Jejum, oração e Bíblia, ou seja, ainda em jejum, eu ia para a oração, ia ler a palavra de Deus, ter um momento devocional antes de fazer qualquer coisa acerca do meu trabalho ou uma viagem. Eu sempre tirava um horário para acordar mais cedo, e isso até hoje, né, para realmente ter o meu momento a sós com Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tem muita gente que não faz isso e acaba ficando ansiosa, essa pessoa acaba se preocupando. Eu sei que quando a gente quer fazer as coisas na nossa força, a gente acaba se frustrando, a gente acaba se decepcionando. A gente precisa fazer, a gente precisa fazer algo que Deus nos confiou, termos a responsabilidade, ter um momento certo para fazer tudo isso. Mas eu queria dizer para você, não se perder com isso. Eu estou me lembrando aqui agora de um grande testemunho de uma empresa nos Estados Unidos chamada Chick-fil-A, né? Essa empresa é uma empresa cristã e tivemos recentemente lá, e aos domingos essa empresa não abre. Eles realmente priorizaram o reino de Deus para dedicar um dia da semana ao Senhor Jesus. E essa empresa tem sido uma referência, tem sido, o mercado diz, um benchmark para diversas outras empresas, porque é uma empresa bem-sucedida, uma empresa próspera, é uma empresa onde os funcionários têm prazer em trabalhar. E eu queria dizer que isso é um padrão bíblico, é o que a palavra de Deus nos ensina. É alguém que realmente priorizou o reino, é alguém que não deixou essa coisa de querer fazer na sua própria força. Ah, porque eu tenho que trabalhar, ah, porque eu tenho que fazer, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Querido, isso não é um padrão bíblico. Deus, ele não fala, ele diz: olha, não,
carregue, não tenha esse fardo excessivo sobre a sua vida, né. A palavra de Deus fala no livro de Salmos que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não significa que eles não vão trabalhar, tem muita gente que até faz uma piadinha com isso: "Ah, então vou dormir para Deus me dar". Não, nada disso. A palavra de Deus nos incentiva a trabalhar. Aliás, o apóstolo Paulo fala: "Aquele que não quiser trabalhar, que também não coma", mas é tudo uma questão de prioridade. Prioridade e fé. Fé na coisa certa, fé naquilo que o Senhor prometeu. Tem muita gente andando ansiosa, preocupada, porque não tem colocado diante de Deus suas preocupações, não tem buscado em primeiro lugar o Senhor, não tem realmente dedicado sua vida a ouvir a voz dele, trazendo a unção. E eu finalizo dizendo um versículo que Deus trouxe até mesmo para mim recentemente, que está lá em Zacarias, que diz assim: "Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor". Muita gente tem procurado realmente fazer e alcançar resultados na sua própria força, com violência, se estressando, né, fazendo as coisas. E é lógico, mais uma vez, devemos trabalhar, devemos nos esforçar, devemos dar o nosso melhor e fazer com excelência. Mas no final das contas, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, esse trabalho vai ser mais leve, vai ser mais eficiente, vai ser mais suave e vai ser mais assertivo, porque faremos segundo a sabedoria de Deus e não a sabedoria humana. Então, meu recado é: trabalhe, trabalhe sim, seja excelente, mas coloque tudo no seu devido lugar para que isso não se torne um fardo, você não ande ansioso, preocupado em apenas ganhar dinheiro, em achar que isso é que vai trazer toda a recompensa para a sua vida e não abandone a sua fé. A fé é a coisa mais importante. Eu costumo dizer que a gente pode perder tudo na nossa vida, menos a nossa fé. A nossa fé não pode ser perdida, porque ela vai ser essa âncora que vai nos ligar à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus e ao reino de Deus todos os dias da nossa vida, né. Então creia, Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza, é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, fatos como Jesus ressuscitou, ele vive, continua intercedendo por nós, fatos de que a palavra de Deus, ela é verdadeira e eficaz, poderosa para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos guiar a uma vida plena, uma vida abundante. Fato que Jesus veio para nos dar vida e vida plena. Tudo isso são fatos descritos na palavra do Senhor. Você creia na palavra do Senhor e não apenas creia, mas quem crê, pratica. Quem crê, se entrega. Eu termino dizendo Salmo 37:5: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará". Que Deus abençoe você, entregue sua vida totalmente a ele, confia nele e o mais vai acontecer. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde somente seu coração. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva se esse vídeo falou com você, compartilhe, comente e que Deus abençoe demais sua vida. Vá em paz, seja muito próspero e abundante na obra do Senhor e na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe.